Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro habitual. Que haja luz. Vamos lembrar, Jesus disse: brilhe a vossa luz, que haja luz em nós. E estamos no mês de abril, um mês muito importante na vida de todos os espíritas, na minha também. Então, recordando que no dia 18 de abril de 1957, na cidade de Goiânia, um coral de 300 vozes cantava o hino ao Espiritismo. E era o dia em que o Divaldo ia fazer a palestra no aniversário do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos completava exatamente 100 anos de convivência conosco. Então, o hino começa assim: quando a sombra da descrença espalhava a escuridão e a dor profunda, imensa, torturava os corações, das mansões de harmonia de Jesus de Nazaré veio a luz de um novo dia, restaurando a nossa fé. A primeira estrofe do hino do centenário do Livro dos Espíritos. E coisa magistral, aquelas vozes lindas cantando, enchia a alma da gente, o coração de uma vibração fora do comum. Depois, a voz do Rouxinol baiano, a voz de Divaldo Franco, falando a respeito do Livro dos Espíritos. Agora, o Livro dos Espíritos ainda não está velhinho, ainda está bem jovem, 169 anos. O nosso Livro dos Espíritos, olha que coisa linda. Então, aqui está toda uma filosofia de vida, uma filosofia de renovação. Eu vejo o hino dizendo: quando a sombra da descrença, porque realmente o Livro dos Espíritos chegou numa época cruel para a humanidade. Era exatamente quando os luminares do conhecimento, os enciclopedistas, afirmavam que Deus era uma utopia e que a religião era o ópio do povo. Então imaginem, se os ases da cultura diziam que Deus era uma utopia. Utopia é algo que não existe, é alguma coisa que é dita, que é relacionada, que é informada, mas não existe. Então Deus era essa utopia. E a religião, a droga que se oferecia à comunidade para que elas naturalmente se esquecessem de crescer, de fazer alguma coisa boa e agissem como um rebanho de ovelhas caminhando sem saber exatamente para onde se dirigia. Então, nessa época, e era realmente porque nessa época nós não tínhamos o direito de ler as Escrituras. O Evangelho, a Bíblia, não estava ao alcance da mão da comunidade, não. Era guardada dentro da igreja. E só eles, os da igreja, tinham o direito a essa leitura. Então, nós tínhamos que ser conduzidos pela palavra de outras pessoas. Então, a fé não era uma fé raciocinada, uma fé racional, era uma fé imposta. Então, nós tínhamos que obedecer os ditames da religião tradicional. Então, exatamente nessa época é quando eles afirmam que Deus é uma utopia e a religião o ópio do povo. E o povo na França, que era a cidade-luz, de onde saía todos os ditames da cultura, dos ensinos, das filosofias, partiam da cidade-luz, lá eles fizeram uma procissão na rua, um ajuntamento muito grande, e colocaram num carro, um carro alegórico, uma jovem artista
chamada Candeia, e a colocou como se fosse a deusa razão. Então, Candeia desfilou pela rua, vestida da deusa razão, e a religião realmente estava claudicante. E era uma época de profunda tristeza também, porque a fé, afinal de contas, no coração da pobreza, no coração daquelas pessoas que estavam sofrendo, era um estímulo, mesmo que ela fosse uma fé imposta, mas era um estímulo, o pensamento de Deus. Agora, a afirmativa de que ele era uma mentira, isso realmente colocava o mundo em escuridão. Então, exatamente nessa época de profunda escuridão, foi que o mundo espiritual resolveu sorrir para a terra. Então, como diz o poeta, as lápides dos túmulos se quebraram e aqueles que eram considerados mortos saem dos túmulos e começam a cantar as excelências da vida. Não é ressuscitando, não, é mostrando que a morte, sim, é uma utopia em nossa vida. A morte não existe. Existe o traslado do ser que vibra em nosso corpo para uma outra dimensão de vida. A mesma vida, mas numa outra dimensão. Então nós realmente é que estamos mortos, porque nós estamos obnubilados pelo corpo físico, que representa um escafandro, onde a gente está encoberta pelo conglomerado celular. E saindo deste conglomerado celular mais forte, nós vamos também permanecer numa outra expressão celular também que recobre a luz criada por Deus e que somos nós as suas criaturas, porque estamos cerceados então pelo corpo perispiritual, que oblitera também o cerne do espírito, a inteligência que vibra neste corpo físico, isso que faz com que eu raciocine, isso que faz com que eu fale, isso que faz com que eu ame, isso que me faz me movimentar na vida. Esse é o espírito. Às vezes, inadequadamente, a gente diz, né? O meu espírito, como se eu fosse um corpo que tem um espírito. Não é assim. É o meu corpo, porque eu sou um espírito que tem um corpo. Então, exatamente nessa época da afirmativa feita pelos enciclopedistas, é que os espíritos começam a sua tarefa de despertamento das criaturas. E observemos que Jesus, na sua última conversa no cenáculo com os discípulos, antes dele ser levado ao Gólgota, ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele iria pedir ao Pai e o Pai enviaria um outro consolador. Olha que coisa extraordinária. Jesus diz isso há quantos séculos atrás. E ele era um consolador. Ele veio para exatamente colocar em nossos corações uma visão diferenciada de Deus. Deus, o Pai amoroso e bom. Então ele diz que ele pediria ao Pai e o Pai enviaria um outro consolador. Alguém queria relembrar tudo o que ele havia dito. Iria acrescentar outras coisas que, naquela época, naquele momento, ele não podia dizer. Naturalmente, porque nós não teríamos condições de compreender dentro da caminhada evolutiva em que nós nos encontrávamos. Então, quando a afirmativa chega, destruindo a fé, destruindo a religião, os espíritos se levantam. E aí começa um trabalho extraordinário que teve o seu fluxo principal na cidade de Paris. Mas ele não foi oriundo só de Paris, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Os espíritos se ergueram das suas tumbas, numa linguagem figurada, para dizer às criaturas
que não existe a morte. A morte, sim, era uma utopia. Era, não, é uma utopia. E a religião não é o ópio do povo. A religião deve ser o sistema utilizado pelo povo para o seu despertar, para a sua presença, na presença de Deus. Então, esta, sim, é a verdade dentro desse jogo de palavras. Então, nós vamos perceber que os espíritos chegam e começam a balançar as estruturas do sentimento religioso das criaturas. E a gente vai descobrir com os espíritos que o nosso intercâmbio com a divindade não tem nada a ver com as fórmulas que foram oferecidas no passado. O nosso intercâmbio com a divindade é direto. Eu falando com o meu pai, você falando com o seu pai, nós todos falando com o nosso pai. Então, é um intercâmbio mais próximo. A religião em nós não tem, na verdade, o sentido que às vezes eu acreditava que tinha. Eu pensava que religião, proveniente do verbo religare, um verbo latino, quisesse dizer que seria a religação da criatura com o seu Criador. Era o que eu imaginava. Até lendo no livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele dá uma outra conotação à palavra religião, que não é religar a criatura ao Criador. Religião, dentro de uma igreja, quer dizer religar as criaturas que participam dessa igreja. É formar a grande família espiritual, aproximando muitas vezes afetos e desafetos de outras vidas transatas, aproximando-as para que se tornem amigas. Então, religião é a união do grupo que compõe uma igreja, não importa qual seja a igreja, uma igreja católica, um templo protestante, uma mesquita ou um centro espírita, mas um local onde se congregam criaturas. Isto é religião. E dentro dessa religião, nós estamos buscando a nossa reaproximação com Deus. Aí então o Espiritismo, nas mãos abençoadas do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, este aqui, vai se configurar nesta obra que apareceu por primeira vez no dia 18 de abril de 1857, contendo 501 perguntas e respostas. 501 perguntas e respostas que, de repente, foi nos colocando num roteiro totalmente diversificado em termos de pensamento religioso. Então, é uma filosofia que está contida aqui neste livro, e uma filosofia com uma conotação totalmente diferente das filosofias comuns. Toda a filosofia era exposta de uma forma direta. Esta não. Kardec apresenta uma filosofia feita de perguntas e respostas, fugindo ao hábito normal das apresentações filosóficas, que eram discursivas. Então ele apresenta, e a primeira pergunta que ele faz, naturalmente, que é um sonho que a gente tem de entender as coisas, ele pergunta: o que é Deus? Então nós vamos perceber a forma com que ele pergunta: o que é? Afinal de contas, a gente fala tanto em Deus e a gente vê a diversificação de nomenclatura a respeito de Deus, tudo sendo a mesma coisa, mas com nomes diversificados. E a resposta vem para ele: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. De vez em quando a língua enrola, é a idade. Mas não tem problema, é a causa primária de todas as coisas. Isto é Deus.
Então nós somos as suas criaturas, porque aí o livro apresenta para nós outros o que é o espírito. Olha a pergunta, é feita no singular. O que é o espírito? E a espiritualidade responde: o princípio inteligente. O que é um princípio? Um pontinho qualquer. É um princípio de alguma coisa. Dali sairá uma linha reta ou uma linha curva e vai por aí afora. Alguma coisa vai sair desse princípio. Aí Kardec faz a pergunta novamente, agora no plural. O que são os espíritos? E aí a espiritualidade responde: nós não somos mais aquele pontinho, aquele princípio. Agora nós somos seres que estamos caminhando na estrada da evolução. E os luminares respondem: são os seres inteligentes da criação. Agora somos já seres inteligentes da criação. Não somos um princípio. Já somos criaturas que temos a capacidade de raciocinar. Aí então nós vamos perceber que a ciência diz que nós conhecemos apenas, nós utilizamos, aliás, uma média de 8 a 10% da nossa capacidade cerebral. Nós conhecemos muito pouco da capacidade que temos como criaturas criadas por Deus. Então, essa percentagem não nos permitia um acesso ao neocórtex cerebral. Nós utilizávamos mais o arqueocórtex, vivíamos mais no tempo nas reações mais dos animais do que realmente das pessoas. Então, agora nós estamos fazendo incursões a essa área do raciocínio, da lógica, da inteligência, esse neocórtex cerebral. Estamos fazendo incursões. Então, estamos começando a ser criaturas racionais, começando a utilizar a razão. E vamos saindo paulatinamente ainda do reino animal, onde agíamos, ou ainda estamos agindo, mas estamos saindo da ação feita apenas pelo instinto. Instintivamente a gente fez isso, instintivamente agimos assim. Estamos começando a agir pela razão. Eu fiz isto porque eu pensei, eu logiquei e concluí que este seria o caminho melhor. Então nós estamos evoluindo, estamos crescendo, e isso é extraordinário. Pensa, meu amigo, minha irmã, pensa que todas as conquistas que vamos fazendo vagarosamente vêm às expensas da nossa vontade. Eu quero, eu posso. É como dizia o filósofo do passado: eu penso, logo eu existo. Sim, claro, eu penso, eu sou um espírito imortal. Estou envergando este corpo, mas já enverguei uma quantidade de outros corpos. Trago uma bagagem de experiências de outras vidas e vou partir para outras mais, para novas experiências. E eu espero que na próxima eu esteja um pouco melhor, tenha feito alguma conquista. Não apenas eu, mas você também, todos nós tenhamos conquistado alguma coisa boa nessa nossa romagem em busca do infinito, em busca da divindade. Vale a pena. Quando a sombra da descrença espalhava a escuridão, ele se levanta. Era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail que começou esse trabalho extraordinário e depois ele abandonou o nome ilustre do pedagogo emérito e envergou um nome desconhecido, Allan Kardec, de uma outra existência que ele teve entre os druidas quando era um sacerdote. O Livro dos Espíritos, e eu convido
este nosso jovenzinho de 169 anos, eu gostaria que você o abrisse com muita ternura, com muito carinho, para descobrir aqui as razões para buscar o progresso, as razões para nos tornarmos melhores, as razões para nos tornarmos mais felizes. Até mais!